Em 5 de novembro de 1983, em uma plataforma de petróleo no meio do gelado e implacável Mar do Norte, a física cobrou a sua dívida de forma violenta. Em uma fração de segundo, um erro humano em uma câmara de metal gerou uma mudança de pressão tão brutal que a medicina forense teve dificuldade em descrever os resultados nos relatórios de autópsia. Mas o destino do quarto mergulhador, Truls Hellevik, o homem que estava no tubo de conexão girando a alça da porta interna, foi algo que os peritos forenses que analisaram o caso anos depois descreveram como o trauma biomecânico mais extremo já documentado em um ser humano vivo. Hellevik estava posicionado exatamente no gargalo por onde as 9 atmosferas de ar de 2 câmaras inteiras tentavam escapar. Ele era o obstáculo entre a alta e a baixa pressão. Quando a abraçadeira externa cedeu e o ar disparou, o diferencial de pressão criou uma força de sucção aerodinâmica colossal em direção ao exterior. A porta semiaberta que Hellevik segurava foi arrancada de suas mãos, mas ele não foi apenas empurrado pelo vento. Ele foi sugado. A fresta da porta interna, por onde o ar hipercomprimido estava rugindo para fora, tinha a forma de uma lua crescente e media no máximo 60 centímetros de comprimento por algumas polegadas de largura. O corpo de um homem adulto não passa por um espaço de poucos centímetros, mas a diferença de pressão era tão esmagadora e a força do ar tão violenta que as leis normais da biologia sólida não se aplicavam mais. A força de expansão forçou o corpo de Hellevik através daquela fresta em uma fração de segundo. A descrição da autópsia é perturbadora e, por respeito, a detalharemos com o foco apenas na física do ocorrido. O trauma não foi de esmagamento ou queimadura, foi de desintegração física. O corpo do mergulhador sofreu uma extrusão explosiva. A pressão empurrou a carne e os ossos pelo pequeno buraco com tanta violência que a cavidade abdominal e o tórax foram completamente esvaziados de seus órgãos internos. Os órgãos de Hellevik foram disparados para o exterior e projetados a dezenas de metros de distância pelo convés da plataforma. Ele foi, para todos os efeitos da física dos fluidos, ejetado daquele espaço confinado. Quando a poeira baixou e o som do ar escapando parou, o cenário na Byford Dolphin era indescritível. 5 homens estavam mortos. O resgate e a análise da cena do acidente foram deixados para os colegas abalados, que agora precisavam entender como a máquina que os mantinha vivos no fundo do mar havia se transformado em uma arma letal na superfície. A descrição da autópsia é perturbadora e, por respeito, a detalharemos com o foco apenas na física do ocorrido. O trauma não foi de esmagamento ou queimadura, foi de desintegração física. O corpo do mergulhador sofreu uma extrusão explosiva. A pressão empurrou a carne e os ossos pelo pequeno buraco com tanta violência que a cavidade abdominal e o tórax foram completamente esvaziados de seus órgãos internos. Os órgãos de Hellevik foram disparados para o exterior e projetados a dezenas de metros de distância pelo convés da plataforma. Ele foi, para todos os efeitos da física dos fluidos, ejetado daquele espaço confinado.